Fala, gente, tudo bem com vocês? Vamos resolver aqui uma questãozinha sobre queda livre, tá? Primeira coisa que o aluno tem que lembrar é que o movimento de queda livre, ela é considerada um movimento retilíneo uniformemente variado, um MRUV. Então, sempre que a gente estiver querendo saber alguma informação sobre velocidade, aceleração e tempo de queda durante uma queda livre, aquelas equações do MRUV, elas são sempre válidas. Então, a gente tem aqui a primeira equação das velocidades, a equação das posições, que no caso da queda livre, ela pode ajudar a gente a determinar a altura com qual o objeto ele foi abandonado, e a gente tem a equação também de Torricelli. Lembra de algumas características da queda livre? O objeto ele sempre vai se mover com uma aceleração igual à aceleração da gravidade. No caso, se esse objeto estiver na Terra, a aceleração da gravidade é representada por g e vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Outra coisa que é importante que o aluno lembre é que se a questão falar que o objeto ele foi abandonado a partir do repouso, então em todas essas três equações a velocidade de origem é zero. Então elas tomam essa forma aqui que está aparecendo em azul no slide, tá? Então a gente tem a primeira questão aqui que vai dizer o seguinte: uma esfera de massa igual a 3 kg é solta do alto de um prédio, cuja altura é de 40 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, antes de tentar aplicar qualquer fórmula e qualquer equação, a gente primeiro vai anotar os dados que a questão forneceu para a gente, para que então a gente consiga enxergar qual das equações vão ser utilizadas para calcular o que ele está pedindo. Então, de informação, a gente tem o seguinte: nós temos que a altura do prédio, que é representado por H, vale 40 metros. Nós temos também que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade é representada por G. A gente sabe que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Outra coisa, embora ele não tenha falado diretamente nesse enunciado, perceba que o objeto ele não tinha nenhuma velocidade de origem, então a gente subentende que ele foi abandonado a partir do repouso. Então a velocidade de origem é zero. E o que essa questão está querendo que a gente determine é a velocidade da esfera quando ela atinge o chão, ou seja, qual é a velocidade final dessa, dessa esfera. Então, quando você anota os dados, você tem que pensar em qual das equações você vai conseguir responder, né, o que a questão está querendo. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu não tenho o tempo que durou a queda desse objeto. Então, se eu não tenho tempo de queda, eu já não posso utilizar nem a equação da velocidade, essa primeira aqui em azul, nem posso utilizar a segunda equação, a equação da altura, a equação das posições, porque ambas precisam do tempo de movimento, e eu não tenho essa informação. Então, a única opção para a gente é tentar calcular essa velocidade final a partir da equação de Torricelli. Então, pela equação de Torricelli, a gente tem que a velocidade final ao quadrado, durante uma queda livre, é igual a 2 vezes a gravidade, que no caso aqui vale 10, vezes a altura da qual o objeto foi abandonado. Essa altura vale 40 metros. Então, faz a continha aqui, velocidade final ao quadrado, vai ser igual a 40 vezes 10 dá 400. 400 vezes 2 vai dar 800. Então, para tirar esse quadrado, né, a gente joga uma raiz do outro lado. Então, a velocidade final vai ser igual a raiz de 800 metros por segundo. Se for uma raiz exata, você tira a raiz. Se não, você pode deixar o resultado aí dentro da raiz mesmo, tá bom? Valeu, gente!